O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, por essa belíssima apresentação. E realmente, como a Renata disse, é um mistério dos mistérios, porque ele é o mistério central da nossa fé. E é muito importante a gente compreender também que foi difícil para os judeus e para os outros, e principalmente para os primeiros cristãos. Criança, vocês, não sei, acho que vocês não sabem, mas tinham muitos povos, e ainda hoje, que acreditavam em vários deuses. É o que a gente chama de politeísmo, né? Muitos deuses, muitos, e teísmo, Deus. Então, quando a gente olha nas histórias aí, nos mitos, por exemplo, os gregos eram povos que tinham muitos deuses. Afrodite, alguém já ouviu falar isso nos desenhos animados? É a deusa do amor. Poseidon, dos mares. E assim, eles tinham as forças da natureza, para eles eram deuses. E o povo judeu, por revelação, eles descobriram que não haviam muitos deuses, mas que havia um só Deus, não é isso? Um só Deus. E durante muitos séculos eles acreditaram nisso. E de repente Jesus chega e começa a falar: eu sou Deus. E eles ficaram chocados. Como assim? Agora tem dois deuses? E depois Jesus envia o que Jesus enviou na semana passada? Como? Isso, uma salva de palmas. Enviou o Espírito Santo. Ali também. Vejam, agora o povo ficou confuso. Será que é o Pai só? Ou é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Será que agora são três deuses? E assim eles demoraram um bom tempo para compreender isso que a Renata falou. Não são três deuses, mas é um só Deus em três pessoas. É isso, é algo bastante complexo, que Santo Agostinho, que era uma das pessoas mais inteligentes que já existiu, ele passou muitos anos estudando como entender a Santíssima Trindade. E mesmo assim, ele entendeu muito pouco, mas o necessário para que nós possamos viver, para que nós possamos acreditar. Então a identidade do cristão é acreditar no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E assim nós iniciamos as nossas celebrações. E aí eles começaram a procurar nas Sagradas Escrituras. Será que já os antigos profetas tinham falado alguma coisa
sobre a Santíssima Trindade. E a primeira leitura de hoje, que é do livro de Provérbios, capítulo 8, fala da sabedoria. Então, a sabedoria é uma virtude tão importante. Como é bom a gente conversar com uma pessoa sábia, sim ou não? Quando a gente está com dúvidas, com algum problema, a gente vai atrás de uma pessoa sábia. Mas nesse texto fala que a sabedoria, ela é apresentada como uma pessoa. Fala que ela existia antes da criação dos mares, antes da criação das montanhas, das fontes das águas subterrâneas. E no final desse texto de hoje, diz dessa forma, que a sabedoria estava antes da criação, e a sabedoria, diz o texto, eu estava ao seu lado como mestre de obras. Eu era o seu encanto dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Vejam que bonito isso. É a sabedoria que participa da criação, mas que no final ela se alegra em estar com os filhos dos homens. E aí a gente pode trazer isso para o Evangelho de São João. O Evangelho de São João diz que no princípio era o Verbo, ou seja, Jesus, antes de se tornar um de nós, ele era a palavra, é a palavra de Deus. Então no livro de São João diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava quem falou Deus? Isso, perfeito, uma salva de palmas. Estava com Deus. Ele estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí essa é a parte importante. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele nada foi feito. O mundo foi feito por meio dele. Então vejam que Jesus, antes de ser Jesus, ele era a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela se fez carne e habitou entre... Quem falou nós? Ele habitou entre nós. Então vejam que coisa fantástica. O Deus que criou todas as coisas, ele se tornou pequeno para habitar no meio de nós. E como é bom a gente receber a visita de um amigo da nossa casa, sim ou não? A gente nem vê a hora passar, de tão bom que é ter uma pessoa amada no nosso meio. E Jesus veio habitar entre nós. Então vejam que no livro da sabedoria fala que ele brincava na superfície da terra e se alegrava em estar com os filhos dos homens. E depois no Evangelho mostra que ele não apenas se alegrava em estar com os filhos dos homens, mas ele veio habitar entre nós. E vejam que o próprio Deus veio morar junto de nós e veio ser um de nós. E aí está o entendimento que o Pai e o Filho estão sempre unidos em comunhão. E depois Jesus veio ao mundo, realizou a sua missão, e depois, como ela disse, ele enviou o Espírito Santo. Então o Pai na criação, mas o Filho já estava junto dele, o Verbo. Depois Jesus veio, se tornou um de nós e enviou o Espírito Santo. Vejam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos ou separados? Trabalham juntos, é como a casa, é uma casa só, mas a porta é casa, a parede é casa e a chave também é casa. Cada um tem uma missão especial, E nós precisamos também aprender a viver unidos como a Santíssima Trindade. A igreja tem como modelo de unidade a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é dessa forma que nós precisamos viver a nossa vida. Vejam dentro da comunidade quantas funções nós temos, A catequese,
temos os ministros, temos os músicos, temos os coroinhas, temos o pessoal que acolhe, mas eles estão todos unidos. E é assim que as coisas funcionam perfeitamente. Então nós também precisamos aprender com a Santíssima Trindade a viver esta unidade. E à medida que nós vivemos essa unidade, nós vamos tendo paz no nosso coração. Nós temos paz em nossos corações quando a gente permite que quem venha morar no nosso coração? Quem que precisa morar no nosso coração? Jesus. Quem mais? Deus. É isso. Deus que tem que morar no nosso coração. Então vejam o que Jesus falou quando Ele estava entre nós a respeito disso. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha se alguém me ama, guardará a minha isso, perfeito, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Veja que Jesus fala, não eu virei, mas Ele fala nós. E quem é esse nós? Pai, Filho e Espírito Santo. Vejam que se a gente guarda a palavra de Deus, a Santíssima Trindade vem habitar em nosso coração. E quando ela vem habitar em nosso coração e a gente permite, a gente passa também a ter os mesmos pensamentos de Deus, os mesmos sentimentos de Deus e as mesmas ações de Deus. E amanhã nós vamos celebrar Santo Antônio. E Santo Antônio, qual que era a maior virtude? Uma das maiores virtudes de Santo Antônio era a pregação da palavra. Ele era um grande pregador da palavra. Então ele era uma pessoa muito santa. Não somente era uma pessoa inteligente, mas ele era uma pessoa santa. No tempo de São Francisco, tinham muitas pessoas que estudavam sobre Deus, teologia, mas alguns ficavam preocupados só em saber quem que conhecia mais. Eles faziam disputas teológicas. Eu sei mais sobre a Santíssima Trindade, eu sei mais. E São Francisco não gostava disso, porque tinha pessoas que só queriam o conhecimento intelectual, mas não rezavam direito, não buscavam a santidade. Mas quando chegou Santo Antônio de Pádua, ele ficou muito feliz, porque além de ser uma pessoa muito inteligente, grande conhecedor da Sagrada Escritura e da teologia, ele era um homem muito santo. Ele era um homem muito santo. E aí São Francisco falou: agora sim você pode ensinar teologia para os frades, né, para os outros franciscanos, porque você é uma pessoa que não tem apenas conhecimento, mas você é uma pessoa que vive a santidade da Santíssima Trindade. Então nós também não devemos ir na catequese só para saber. A gente tem que aplicar isso na nossa... Como? Aplicar na nossa... Isso, uma salva de palmas. Esse é o grande ensinamento. Não adianta saber tudo sobre a Santíssima Trindade, sobre os mistérios de Deus e não viver. Agora, quando a gente coloca em nossa vida, como fez Santo Antônio, então nós estaremos fazendo a vontade de Deus. E à medida que vamos nos tornando pessoas de comunhão, nós também vivemos melhor a nossa relação com as pessoas. Hoje também é dia dos namorados. Então, tem pessoas que vivem esse namoro durante toda a sua vida. Ontem nós demos a bênção para um casal que completou 50 anos de casado. Tem um outro que não pode vir na igreja, completou 73 anos de casado. Já pensou, gente? Dá para chegar nisso? 73 anos de casado. Mas olha que bonito, porque viveram essa comunhão com a Santíssima Trindade. Então, uma salva de palmas para as crianças, para a catequese. E viva...